Oi pessoal! Bom, no vídeo de hoje eu quero discutir uma tendência problemática que existe na mídia e nos meios de comunicação e arte em geral, que é uma romantização ou glorificação de comportamentos tóxicos em relacionamentos amorosos, ou em amizades. E isso é problemático justamente porque acontece com muita frequência. Bom, então o que são esses comportamentos tóxicos em relacionamentos que são glorificados? Um exemplo muito comum é justamente em relações amorosas, em que pessoas completamente controladoras, sem a menor noção de limites pessoais, muitas vezes possessivas e ciumentas, são mostradas de uma forma positiva ou como algo normal, de uma forma romantizada. Existem muitos exemplos desse tipo de comportamento na mídia. Crepúsculo é um exemplo muito bom desse tipo de comportamento. Quando o Edward, ele simplesmente aparece nos cantos em que a Bella tá. Ele simplesmente aparece no quarto dela. Ele aparece na escola. Ele segue ela quando ela tá saindo com outras pessoas. Ele segue ela quando ela tá no trabalho. Ele simplesmente aparece ou tenta impedir que ela interaja com certas pessoas, quando em nenhum momento ela deu esse tipo de liberdade. E múltiplas vezes ela diz que ela não está de acordo com esse tipo de comportamento. Então você tem, por exemplo, um cara que não está num relacionamento com a garota, mas que está interessado nela e se torna completamente controlador, reclamando quando ela está saindo com amigos ou com pessoas que não são boas ou que são problemáticos. Nos filmes tem muito isso, que é a garota tá andando com os amigos duvidosos ou com os caras duvidosos, e aí o protagonista, que super se importa, vai lá e fica todo controlador. E aí você não pode sair com essas pessoas. Esse tipo de coisa. Também tem isso com a garota sendo controladora, mas você raramente vê esse tipo de coisa sendo mostrado de uma forma positiva em filmes. Geralmente você consegue ver isso mais em livros. Mas tem esse padrão de comportamento da pessoa estar sendo controladora, possessiva, não respeitar quando ela diz que não quer que a pessoa se intrometa na vida dela, ou que não quer a pessoa na vida dela, ou que simplesmente não quer que a pessoa interfira, essa pessoa ela não respeita, ela continua se intrometendo na vida da pessoa, e isso sempre acaba sendo mostrado de uma forma positiva, com a pessoa que está sendo controlada. Sempre acaba ficando com a pessoa, sempre acaba vendo isso de uma forma super positiva. Geralmente isso acontece com o par romântico. A pessoa nunca reage nessas mídias da forma que uma pessoa normalmente agiria quando alguém faz uma coisa dessa. Por exemplo, quando uma pessoa que você mal conhece começa a querer dizer o que é que você tem que fazer, o que é que você pode fazer, com quem você pode andar, você não age como se esse comportamento fosse normal. Você não age como se esse comportamento fosse tipo, ai, que fofinha, essa pessoa se importa, essa pessoa se preocupa comigo. Você não vê desse jeito na vida real, porque não é assim. Mesmo que a pessoa ela tenha tendência a entrar em relações abusivas ou com pessoas tóxicas, ela ainda assim ela não reage como se isso fosse uma coisa boa. Porque quando isso acontece, a pessoa sente uma violação dos limites pessoais. E a pessoa simplesmente não reage daquela forma super leve, quase como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma afrontazinha, porque não é isso que está acontecendo. E o problema é que a mensagem que esse tipo de representação passa é que, primeiro, que esse comportamento é normal, que você ser controlador, que você perseguir uma pessoa, que você achar que você tem o direito de dizer com quem ela anda, como ela se comporta, ou como ela age, ou você achar que você pode ser ignorante ou agressivo com alguém porque ela não está fazendo o que você quer, como se essas coisas fossem normais, como se essas coisas fossem algo que faz parte de um relacionamento normal e saudável, quando isso não é verdade. E a realidade é que se essas coisas acontecessem com você, você não sentiria que elas são inofensivas, porque é uma transgressão do limite que você impôs para essa pessoa. Então, não vai acontecer o que acontece no filme. Não vai todo mundo ter um final felizes para sempre. Porque na realidade o que vai acontecer é que essa pessoa que ultrapassou esse limite vai continuar ultrapassando vários outros limites até que algo realmente traumatizante aconteça, ou que você acabe se vendo dentro de um relacionamento abusivo com uma pessoa que não lhe respeita e que não lhe escuta. É isso que vai ocasionar na vida real. E justamente porque no filme é ficção, a pessoa pode modificar o comportamento da pessoa que é controladora e possessiva, para a pessoa miraculosamente passar a se importar com você e com seus limites. E aí uma pessoa que no início simplesmente ultrapassava todos os limites que você colocava, do nada passa a respeitá-los, porque você finalmente
passou a fazer o que a pessoa queria ou vocês finalmente estão juntos. O que não acontece na vida real, simplesmente não acontece. Uma pessoa que ultrapassa seus limites, assim que você conhece essa pessoa, ela não vai deixar de fazer isso se você entrar em um relacionamento com ela. E essa mensagem ela é passada justamente através dessa glorificação desse tipo de comportamento, que é mostrado como? Com a mocinha reagindo de forma positiva a esse tipo de comportamento. É assim que essa mensagem é passada. A mocinha, ela não reage da forma como você esperaria, quando uma pessoa está simplesmente ignorando um não ou um limite que você estabeleceu e está se intrometendo na sua vida de uma forma que ela não tem o menor direito. E além da mocinha reagir de forma positiva, às vezes o cara, ele tem um comportamento inconstante. Às vezes a pessoa ultrapassa vários limites que a outra pessoa colocou e aí do nada a pessoa para de fazer isso. Que é justamente quando as pessoas que fazem esse tipo de mídia percebem que qualquer coisa a partir dali vai simplesmente ser um relacionamento abusivo. Se a pessoa continuar a agir daquele jeito, depois daquela fase inicial, vai ser um relacionamento abusivo. Então elas miraculosamente mudam a característica do personagem. Quando isso não acontece na vida real, as pessoas elas não miraculosamente se tornam boas. Elas são o que elas cometem. Se você começa a sair com uma pessoa que faz essas coisas, ela não vai miraculosamente mudar porque ela entrou em um relacionamento com você. Isso é algo que você vê muito em filmes que são feitos ou para adolescente ou para criança, que é mostrado muito isso do bad boy controlador, mas que se importa com a garota. Ou o cara que faz coisas totalmente esquisitas e fica seguindo a pessoa pra todo lugar, mas é porque ele gosta de mim e tal. Existe muito isso também em livros pra jovens adultos. É um tema muito recorrente. A maioria dos relacionamentos dos personagens refletem esse tipo de coisa. E existe até mesmo filmes pra adultos, por exemplo, 50 Tons de Cinza é um filme, né, livro, que mostra isso também. E eu já não tinha a menor intenção de ler ou de ver esse filme, porque eu já sabia o quão terrível era. Mas uma vez eu fiquei curiosa e digo, não, eu vou ver. E eu não consegui passar de 10 minutos do filme, de tão terrível que é a completa falta de veracidade das coisas que acontecem. O cara é simplesmente louco. Ele simplesmente não escuta nada do que a Anastasia diz. Ele não escuta nada. Tipo, não importa o que ela diz. Ele só faz o que ele quer. Ele leva ela pros cantos, ele tira ela dos cantos, ele segue ela, ele leva ela pra casa dele, ele troca ela de roupa. Ou seja, ele trata ela e todas as coisas dela como se fossem dele. E isso logo do começo. Isso sem nada das coisas loucas a ter acontecido ainda. Assim que eles se conhecem, ele já faz isso. Como que uma pessoa dessa não é louca? Como que você confia e mostra de forma positiva uma pessoa que faz uma coisa dessa? Porque na vida real, o que vai acontecer é que essa pessoa, no mínimo, vai lhe matar. Vai tentar lhe matar. Ou você vai entrar num relacionamento abusivo super problemático que vai lhe deixar totalmente traumatizado. Tipo, na vida real, essas coisas não acontecem. Na vida real, esses comportamentos, eles não têm uma intenção boa por trás. Eles não vão resultar em algo bom no final. Tudo que vai acontecer é que você vai se colocar numa situação terrível. Porque essa é a realidade. Mas eu já estou numa tangente. Mas muita gente critica esse tipo de mídia e esse tipo de filmes, dizendo que essas coisas vão influenciar a sociedade, essas coisas vão influenciar as pessoas jovens. Mas isso não é só algo que influencia os jovens. A mídia ela é influenciada pela sociedade. Então, essas coisas elas existem não porque uma pessoa tem umas ideias totalmente loucas e resolveu criar um livro ou um filme com isso, mas porque a sociedade no geral tem algumas dessas ideias enraizadas e elas se manifestam na mídia que é produzida. Então, muito mais do que algo que uma pessoa só criou e que vai influenciar a sociedade a ser de um determinado jeito, é a sociedade que influencia esse tipo de mídia a ser criada. Isso já são mensagens que existem na nossa sociedade. E o que nós vemos é simplesmente um reflexo disso na mídia. Então, o que a pessoa precisa fazer quando estiver vendo esse tipo de mídia ou de expressão artística é ter pensamento crítico na hora de analisar esse tipo de interação. E claro que é problemático, porque geralmente a audiência para a qual esse tipo de coisa é voltada, ela ainda não tem a capacidade crítica suficiente de perceber que essas coisas são erradas. Mas se você
tá vendo isso num filme que é mais para adultos ou que é mais mainstream, é necessário ter pensamento crítico ao olhar para essas interações e perceber que, primeiro, isso não é um reflexo do que realmente aconteceria. Esse tipo de interação não teria um resultado positivo. E as pessoas que se verem nessa situação não achar que vai ter um resultado positivo, porque não vai. Bom, é isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário e se inscrever no canal.